Agora no programa da Cíntia, matéria especial. E hoje nós vamos falar aí a respeito de alergias que aparecem no verão. É verão e talvez o seu filho, sua filha já tenha tido alguma alergia. Porque festas, né, férias, as crianças acabam comendo mais besteiras, né, lanchinho aqui, lanchinho ali, fast food, essa coisa tal. Então, areia, piscina e às vezes picada de insetos, que em praia tem muita essa coisa. Esses são ingredientes típicos deste período do ano e que podem gerar processos alérgicos variados, tanto em adulto como em crianças. Então nós convidamos para falar hoje com a gente o Dr. Silvio Renan, que vai falar um pouco mais a respeito desse assunto de alergias. Boa tarde, Dr. Silvio. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Capital. Muito obrigada pela sua participação na sua matéria especial hoje aqui no nosso programa. E, doutor, por que nesta época do ano é muito comum as alergias aparecerem mais, não é verdade? Aparecem um pouco mais. Aparece um pouco mais, principalmente no setor dermatológico, quer dizer, na pele, né? Uhum. A nossa pele no verão fica mais sensível, não só pelo sol, uma temperatura mais alta. Então a pele tem uma sensibilidade muito maior. Além disso, nessa época do verão, se vai para a praia, se vai tomar sol e aí vem os riscos de picadas de insetos, alimentos, como você própria disse aí, alimentos muito corantes, conservantes, que podem provocar alergias, e também os inseticidas que se passam na pele, né, para evitar os insetos. Sim. Então se usa muito e a pele da criança é muito mais sensível que a pele do adulto. Uhum. Então ela fica mais sujeita às intempéries, à alergia no caso, quando atacadas, entre aspas, por todas essas substâncias que nós falamos aqui. Certo. Doutor Silvio, por exemplo, muitas crianças voltando aí da praia e tal, e às vezes as crianças aparecem com umas manchas brancas, assim, no pescoço, no braço. Por exemplo, como é que eu posso saber, no caso, se o meu filho ou minha filha tem alergia à areia? Porque esse tipo de mancha que eu estou falando aqui é causada pela areia? Não, na realidade não. As manchas são diferentes. Não seria um caso de uma alergia propriamente, porque ela pode ser ou por fungos, micoses, ou então pelo próprio bronzeamento. A criança ou não passa direito o bronzeador, ou toma sol numa área mais que na outra, então vai ficar as manchas brancas na pele, né? Sei. Mas aí não seria caso de alergia. A alergia à areia costuma dar mais pelos componentes da areia, as sujeiras que tem na areia, né? Sim. Restos de alimentos, fezes de cachorro, tem várias coisas que ficam na areia da praia. Que a areia em si não é alergênica, ela não tem essa capacidade, é mais o que ela contém entre os grãos da areia que pode provocar, que são todos aqueles ingredientes que podem provocar vacina e alergia em qualquer pessoa, e nas crianças um pouco mais pela sua pele mais sensível. É claro que a gente fala de pele, mas também tem bronquites, asma, tem outras reações alérgicas, ou mesmo de rinites, no verão também, que são mais próprias de inverno, mas que ocorrem também no verão, pelas extravagâncias que se faz nesse período. Assim, então quer dizer que a bronquite assim também não é coisa só de inverno, não? Pode ter agora também? Pode. A asma, que é a bronquite asmática, que é a alergia típica, acho que é a mãe de todas as alergias, ela depende pura e simplesmente do contato do paciente, no caso da criança, com a substância que possa provocar alergia. Então, aparece mais no inverno, por quê? Fuma-se no inverno em locais fechados, no verão mais em locais abertos. Então, no verão, o fumo dá menos irritação, mas sempre se a criança tiver contato com aquele produto, inclusive na primavera ocorre muita reação de asma, com pólen de plantas, né? Também entendi. Que pode provocar. Poxa vida, olha, eu achava que era só no inverno. Ela aumenta no inverno, pela proximidade maior com lugares mais fechados, então ela acaba ficando mais sensível, mais em contato com os alérgenos. Agora, mesmo nas outras estações também pode ocorrer.
Sei. Agora, outra coisa, às vezes tem criança que leva assim, uma picada de uma abelha ou uma formiga e praticamente não tem nada. Outras formam assim tipo um caroço, né? E aquilo coça, e aquilo às vezes fica até sangrando um pouquinho de tanto que a criança fica coçando. Como é que eu sei, no caso, quando a criança, ou até mesmo um adulto, é alérgico a picadas assim, de insetos? Para tentar explicar melhor, eu vou na raiz da coisa. A alergia, que na realidade é chamada de atopia, cientificamente, no médico, existe um gene da atopia. Então, se o pai é atópico, a mãe é atópica, o filho tem uma grande chance de ser atópico. Se o pai é atópico e a mãe não, quer dizer, quanto mais atópicos tem prévios na família, maior a possibilidade de a criança vir a ter essa atopia, quer dizer, essa alergia. E o gene é o mesmo. Ele pode dar alergia respiratória, asma, bronquite, pode dar alergia de pele, eczema, dermatite, pode dar alergia ocular, então daquele edema de córnea, pode dar alergia intestinal, da diarreia alérgica. Então, a manifestação é mais individual, mas o gene que está no organismo é genético mesmo. Então, a criança, tendo esse contato, ela pode, por exemplo, uma criança hoje tem dermatite, daqui a 2 anos pode apresentar asma. Não é outra doença, é a mesma doença de base, que é a atopia, que agora se manifestou de outra forma. Então, criança que tem algum tipo de alergia tem maior chance de vir a ter alergia a picada de inseto. A criança que teve bronquite quando pequenininha tem uma chance maior de ter uma alergia a picada de inseto, uma alergia a inseticida. Entendi. Quer dizer, então, se vamos imaginar assim, eu tenho asma. Meu filho pode não ter asma, mas ele pode ter qualquer outro tipo de alergia. Exatamente. A manifestação é individual, mas o gene é o mesmo. Se você passar o gene para ele vai ter. Ele pode manifestar. Vai de acordo com o órgão-alvo dele. Cada um tem o seu órgão-alvo. As pessoas só têm problema de pele, as pessoas só têm problema de respiratório, outros cardíaco, né? E assim vai. Então, esse órgão mais sensível dele, ou o sistema mais sensível dele, vai apresentar uma resposta alérgica se tiver frente a um alérgeno, que é uma substância que provoca alergia. Certo. Agora, quando a criança, por exemplo, ou adulto toma uma picada de inseto, né? E aí tem uma reação alérgica e às vezes a mãe ou a avó, naquela tentativa de ajudar ali, porque às vezes a criança fala, tá coçando, tá ardendo e tal, vem aquela receitinha, né, da vovó, passa um pouquinho de álcool, isso pode piorar, doutora, a alergia ou não? Não, piorar não. O álcool, na realidade, vai como antisséptico, porque a picada da abelha, do maribondo, de qualquer inseto, pode estar contaminado. Então, ele pode vir a fazer um quadro infeccioso. Então, não seria. Na realidade, a resposta alérgica, quando uma substância a qual a criança é sensível é injetada no seu organismo, então ela reage, o organismo reage contra aquilo como se fosse já é um órgão invasor, mas como se fosse uma infecção. Então provoca uma reação inflamatória em torno daquilo. Joga mais sangue na região, desencadeia uma série de reações, soltando histamina, que é a substância que provoca a coceira, né? Então o álcool aí só vai limpar. Não sou contra, mas também não vai resolver. Sim. Na hora mesmo, que a gente aconselha um pouco de gelo, porque o gelo diminui a vasodilatação, que é ela que vai jogar histamina lá. O sangue dilatando vai jogar mais histamina naquela região. Legal. Então, um gelinho, para diminuir, e se a coisa persistir, algumas crianças apresentam uma reação só local, tudo bem. Tem crianças que essa reação local pode virar uma reação sistêmica, a gente chama de anafilático, que é grave e que pode ser vital, né? Sim. Então é necessário que se começar a expandir, começar a espalhar além da localização da alergia, procurar imediatamente o pronto-socorro. Se estiver na praia, procura na praia mesmo, nem vem para São Paulo. Tá certo. Então, olha, se tiver só naquele lugarzinho ali, tudo bem. Agora, se começar a espalhar, você vê que está pegando o corpinho todo, tem que correr logo, né, doutor? Exatamente. Pode a alergia chegar até a faringe, a traqueia e dar um edema de laringe e a criança não conseguir respirar, né? Então tá louco. É verdade.
Agora, doutor, existem testes, né, para a gente saber se a pessoa é alérgica? Como é que é? Tem vacinas? Existem testes já antigos que faziam injetando a própria substância com pequenas tonturas na pele e vendo a reação que dava. Esse teste ainda é usado hoje, mas a sensibilidade dele não é muito boa, principalmente em criança. E além do que em criança, você fazer no braço, no antebraço de uma criança 20, 30 punções para colocar o alergênico, são 20 ou 30, se fizer 5 pontos cada um, são 100 a 150 pontinhos, picadinhas, que a criança não vai aceitar isso, é muito difícil fazer. Mas hoje existem os exames de sangue. São o exame que você colhe o sangue da criança, ou do adulto, não importa, e coloca as células dele em contato com a substância, aí você vai analisar no microscópio as reações que estão havendo lá, ou na sorologia, as reações que estão ocorrendo lá. Aí você vai saber se ele é alérgico a isso, aquilo. Faz primeiro um mais genérico, que pega, por exemplo, alimentos, peixes, crustáceos, pelos de animais e tal. E depois, se der positivo algum, vai direcionando mais para aquele, pesquisando mais especificamente. Entendi. Estamos conversando com o Dr. Silvio Renan, ele que está nos falando aí a respeito de alergias. Agora, uma coisa que sempre me preocupa, doutor, é quando às vezes a gente vai num pronto-socorro, qualquer coisa, e aí o médico prescreve lá uma injeção, um remédio, e a enfermeira, antes de fazer, vem e pergunta, você é alérgico, né? Ou às vezes até o próprio médico, você é alérgico a alguma coisa? Se eu não sei, e eu tomar aquele medicamento, de repente, ocorre algum perigo, algum risco de ter algum problema mais sério? Corre. Mas quando a gente pergunta se tem alguma alergia, se é alérgico a algum remédio que vai prescrever, é porque se você disser que é alérgico, muitas vezes até nem é, mas se você disser que é alérgico, a gente vai receitar ou aplicar esse medicamento com muito mais cuidado, com mais monitorando para ver se não vai dar alguma alergia. Se você não tem, relaxa um pouco nesse cuidado, mas o cuidado sempre é haver. Alguns remédios, por exemplo, como a penicilina, o famoso Bezetacil, hoje são proibidos de se fazer em farmácia, são feitos só em hospital. Porque se der a reação, o médico está ao lado e já faz a orientação. Não se pode fazer receita mais desse medicamento. Tem que fazer você a medicação. Certo? Então tá aí, quer dizer, a gente fala, olha, eu não sei, porque daí eles ficam mais atentos, né? Exatamente. Tá certo. Bem, doutor, eu sei que o senhor tem um livro aí que ajuda muito as mamães aí com os seus bebezinhos. Fala um pouco pra gente a respeito desse seu livro, desse seu trabalho. Eu fiz esse livro faz 2 anos, lancei faz 2 anos, preocupado que eu estava, com a preocupação que eu tinha de todas as perguntas da mãe, a gente vai verificando em 36 anos, na época 34 anos de consultório, você vai percebendo que as perguntas são muito parecidas e que levam muita atenção às mães. E são coisas que são normais. Hoje mesmo eu estava respondendo um e-mail de uma paciente que perguntava 2 ou 3 coisas do meu livro. Então, são perguntas corriqueiras, mas que, se não respondidas corretamente, leva a mãe a um estado de estresse muito grande. A mãe estava aumentando, já tem o estresse do parto e tudo, não aumenta esse estresse. É verdade. Então, resolvi fazer esse livro, que é Seu Bebê em Perguntas e Respostas, de 0 a 1 ano. É o período que da maior atenção das mães. Pelo sucesso do livro, a editora resolveu me convidar para fazer agora, estou preparando para a próxima, de 1 a 5 anos, que é para a criança maior. Que interessante. E esse seu livro, tem 2 anos que o senhor lançou, mas a gente ainda encontra nas livrarias? Está na segunda edição já, mas encontra. Na segunda edição. Então tá aí, olha, um alerta, você que vai ser mamãe, como se diz, marinheiro de primeira viagem, quantas dúvidas a gente tem, quantas